dando continuidade ao nosso treinamento, eu trouxe um treinamento bem oportuno, né? Até mesmo porque nós estamos agora com a nossa UCP. E domingo eu lhe trouxe uma palavra com todos os irmãos que gostariam de trabalhar com Tarde Alegre, com criança. E hoje nós vamos trazer um estudo a respeito da criança na célula, né, no grupo familiar. A criança no grupo familiar. Aí, podem abrir Isaías 61:1. São vários textos que tem nesse estudo. Eu vou ler só alguns, tá, irmão? Isaías 61:1 diz assim: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. As boas novas de Jesus é o que mais as nossas crianças precisam ouvir e saber. Por quê? Porque todo o tempo elas estão em contatos com coisas ruins, pessoas ruins, notícias ruins. Começa quando nascem na iniquidade e em pecado são concebidas, segundo o Salmo 51:5. Geralmente são filhos, muitas vezes, de lares desestruturados, pais ausentes, e ficam aos cuidados, às vezes, de irmãos, né? A gente vê no Seara Santa muito essa realidade. Crianças pequenas cuidando de outras crianças pequenas. E, diante disso, muitas delas, né, acabam perdendo a infância, não brincam, né, não usufruem daquilo que é característico da idade delas, devido a uma responsabilidade muito cedo. E, como se isso fosse pouca, muitas delas chegam até nós e abusadas sexualmente, espancadas, violentadas, rejeitadas, sem atenção ou carinho por parte dos seus pais e parentes. E eu digo isso não somente em lares carentes. Eu conheço lares abastados, onde as crianças são rejeitadas, onde as crianças não são bem-vindas. Elas são um peso, né? E, infelizmente, esses pais acabam até mesmo dizendo isso para os filhos. Eu ouvi de uma criança uma vez, ele falou para mim assim: tia, a minha mãe, ela não queria que eu nascesse. Eu falei: menino, para com isso, que conversa é essa? Ela me fala várias vezes. Ela não queria, sabe por quê? Porque ela queria fazer uma faculdade. Só que aí ela me engravidou de mim. E aí ela não pôde fazer uma faculdade, ela queria trabalhar, ela não pode, porque ela tem que cuidar de mim. Então, eu sou um peso na vida dela. Eu falei: meu Deus, né, o que eu faço agora? Então, essa é a realidade de crianças, muitas vezes, que chegam até nós. E nós temos que ter esse olhar amoroso, de compaixão. Eu digo nos grupos familiares, porque nos grupos familiares a gente tem mais tempo de conversar com essa criança, de ouvir essa criança e de cuidar dessa criança. Nós que conhecemos a palavra de Deus e o seu grande amor, nós não podemos ficar de braços cruzados. Precisamos alcançar essas crianças, amá-las. É o que a irmã Marlúcia sempre diz aqui, né? Quando você ganha uma criança, você ganha uma vida inteira. Então, é importante esse amor. Eu sei que criança dá trabalho, é às vezes agitada, atrapalha a gente, né, no grupo familiar. Às vezes aqui na igreja tem muitas mães que às vezes deixam de congregar porque os filhos são barulhentos, agitados. E a gente tem, irmãos, que ajudar. Eu acho tão lindo quando uma ou outra irmã, eu vejo muita irmã na série fazer isso, às vezes pega na mãozinha dessa criança, leva lá atrás, nós temos uma salinha onde o culto, né, está passando online. A gente, muitas vezes, é necessário ajudar essa mãe. E no grupo familiar é o local onde a gente pode não somente cuidar, mas a gente pode tratar dessas crianças. E Marcos 10:14 diz: deixai vir a mim os pequeninos. Não os embaraceis, porque o dos tais é o reino dos céus. Jesus é o único que pode resgatar as nossas crianças do pecado, de tudo que relatamos anteriormente. Mais do que isso, da salvação eterna.
Eu fui alcançada, irmãos, com 8 anos, né, quando realmente eu comecei a entender o que estava acontecendo na minha vida. Mesmo eu frequentando a igreja, né, mas eu lembro que com 8 anos, Deus já começou a falar ao meu coração. É uma das formas que podemos realizar isso é através do grupo familiar, porque lá elas vão ter toda semana, né, esse contato conosco. Porque lá essas crianças vão encontrar pessoas cheias de Deus, cheias do Espírito Santo, que serão referências para elas, serão exemplos. E ainda mais, cuidar das crianças, ser cheios do Espírito Santo, né, é ordenança da parte do Senhor. É o que é nós vivermos cheios da palavra de Deus. E a criança, ela observa, a criança observa, não podemos fazer de qualquer jeito. Às vezes a gente entende que é porque criança, passa lá joga lá um papel, um lápis de cor para a criança e pronto. Não, elas entendem. Teve uma época aqui na igreja, agora nem tanto, mas teve uma época que as crianças me procuravam. Irmã Luciana, não tem condição. Olha, lá atrás está uma bagunça, irmão, desse jeito. A professora não está se preparando, ela só põe a gente para brincar. É mesmo? Olha, e vira uma bagunça, a senhora tem que ir lá. Eu falei, tá bom, eu vou lá olhar vocês. Né? Então, a criança, ela entende quando o professor, né, se prepara, como não. Tem que, sempre quando trata de criança, tem que haver organização e preparo. E, principalmente, nós devemos viver a palavra, porque nós somos referência. Às vezes, a criança não vai lembrar da historinha que você deu, mas ela vai lembrar de como você vive. Aí, aqui no estudo, ele cita o exemplo de uma irmã que cuidava das crianças num grupo familiar, mas chegou um tempo que ela já não podia mais ficar com as crianças. E algumas maiorzinhas procuraram ela e disseram assim, irmã, não se preocupe, o grupo das crianças não vão terminar, porque eu e a fulana vamos fazer. Aí ela falou assim, mas eu não ensinei vocês, como é que vocês vão ficar com um grupo de crianças? Claro que a senhora ensinou, a senhora sempre chegou cedo, arrumou as cadeiras, assim, e ela falou, as crianças falaram passo a passo o que ela fazia. E ela falou que o exemplo dela, né, na dedicação dela, fez com que aquelas crianças se inspirassem para que o grupo não encerrasse. E, por fim, uma parente dela ajudou, né, uma adulta ficou lá com as crianças, mas o que ela achou lindo e relata aqui no estudo é que o que ela fazia, ela não percebia o que as crianças estavam observando. Ela fazia porque ela ama o Senhor, ela fazia por amor ao Senhor. Mas as crianças observavam o zelo dela, de chegar mais cedo, organizar as cadeiras, preparar a historinha, né, preparar um fantoche, preparar as musiquinhas, que ela era realmente uma irmã dedicada e elas queriam imitá-las. Saiba que Deus tem uma resposta viva e eficaz para situações difíceis que você tem enfrentado no seu grupo familiar e que muitas vezes tem abatido. Agora ele diz aqui, com relação às desculpas, né, que nós damos para não ficarmos com criança, e o que Deus diz a respeito. Eu quero que vocês prestem atenção. Eu ia pedir para vocês lerem os textos, mas aí a gente vai demorar muito, então eu mesmo vou lê-los na versão que eu tenho aqui no estudo, tá bom, irmãos? Nós dizemos, não, irmã, trabalhar com criança é muito difícil, mas olha o que Deus nos responde. O que é impossível para os homens é possível para Deus. Lucas 18, 27. Outra desculpa que nós dizemos para não querer trabalhar com criança. Irmã, no final do dia eu estou muito cansado. A palavra de Deus diz, venha a mim, todos estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Mateus 11, 28. Quantas vezes a gente chega cansado para fazer a obra do Senhor e a gente sai renovado, né? A gente sai cheio de força e vigor, porque o Senhor restaura as nossas forças. Às vezes, quando a gente vem aqui na frente, faz a obra, o descanso é maior do que se a gente estivesse em casa deitado. Né? A gente vê isso em dias livres, que a gente está em casa e não descansa. E vai fazer a obra e o Senhor nos renova. Outro ponto, não consigo ensinar as crianças. Filipenses 4,13, o Senhor nos adverte. Tudo posso naquele que me fortalece. Outra desculpa, não sou capaz de amá-las. 2 Coríntios 9,8 diz, Deus é poderoso para fazer tudo o que é necessário, para que vocês transbordem em toda boa obra. Outra desculpa, esse grupo familiar não vai valer a pena, muito fraquinho. Aí a Bíblia fala, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem, daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Romanos 8, 28.
Cuidar de crianças vale sim, vale muito a pena. Outra desculpa que muitas vezes damos para não querer cuidar das crianças. Estou meio confuso. Provérbios 3, 5 e 6 diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Outro ponto que muitos argumentam: não consigo ir em frente. Aí a palavra nos diz: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12, 9. Como eu digo sempre, é no processo que nós vamos aprender. Às vezes a gente não tem jeito com criança, mas com a sua disposição, o próprio Espírito Santo, ele vai colocando esse amor no seu coração. Eu digo isso em relação aos adolescentes. A nossa história de 14 anos de Filadélfia, a Renata sempre me ajudou com os adolescentes. E eu digo para vocês que uma angústia muito grande que eu sentia quando o Senhor a levou, eu ficava pensando: Senhor, como é que vai ser? E ter esses adolescentes na minha casa todo sábado é uma alegria indescritível, irmãos, que eu não sei dizer para vocês. Porque no processo, o Senhor tem nos capacitado, né? Eu, Marcelo, as irmãs que nos ajudam. Mas eu digo especificamente lá na nossa casa, que é um grupo familiar de adolescentes. Eu não sabia como lidar, não sabia o que fazer, não sabia como ia ser. Eu só obedeci. E eu confesso para vocês que eu tinha muita resistência, né? E porque ano que vem a Júlia já vai embora, enfim, eu tinha N desculpas. Dia de sábado eu me envolvo com a SAF. Dia de sábado à noite é o horário que eu vou estudar a EBD, fechar a EBD para poder dar domingo de manhã. Eu descanso no sábado à noite para a EBD também, para estar com a cabeça boa para dar aula. Então, assim, eram N desculpas que vinham na minha mente. Mas no processo, né, ao aceitar o desafio, o Senhor, na minha fraqueza, né, Ele está derramando graça, e ver aqueles adolescentes crescendo na fé é algo que não tem preço. Outro ponto que muitos dizem para não lidar com criança: não consigo me perdoar. Aí a palavra de Deus diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 9. Nesse sentido aqui, não consigo me perdoar, é quando a pessoa não se sente capaz, né? E o Senhor é aquele que nos perdoa. E é o próximo ponto, quando a gente diz: não sou o suficiente capaz. A palavra de Deus nos diz: pois o Senhor é quem dá sabedoria. De sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Outro ponto: não temos dinheiro. Trabalho com criança fica muito caro, porque às vezes tem que comprar, né, papel, lápis de cor, o lanchinho das crianças. E a palavra de Deus diz: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês. Filipenses 4:19. Outro ponto: estou com medo. Será que eu vou conseguir lidar com essas crianças? Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo 1:7. Outro ponto: irmã, estou muito preocupado. Eu sinto muita ansiedade, e criança é muito agitada, eu não vou conseguir. Aí a palavra de Deus nos acalma. Lancem sobre Ele, Jesus Cristo, toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5:7. Outro pode dizer: não tenho fé suficiente para lidar com as crianças. Aí a palavra de Deus nos exorta: tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Romanos 12:3. Outro ponto: ninguém me ama de verdade. E a palavra de Deus nos diz: como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. E uma última desculpa que o estudo oferece aqui é: sinto-me sozinho, ninguém me ajuda. Eu acho que essa é uma das que eu mais uso. Não, irmã, eu estou sozinha, ninguém quer me ajudar. Olha o que a palavra de Deus, grava isso, irmã, no coração, que eu vou dizer, vou lembrar para vocês quando vocês me procurarem. Hebreus 13:5, grava aí na tua Bíblia. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Então, o Senhor é aquele que nos dá força, sabedoria e direção. Ouça a voz de Deus e obedeça a Ele. Então, que o Senhor possa, né, aplicar essa palavra no nosso coração, que possamos buscar em Deus direção, e Ele com certeza vai manifestar a vontade dEle no nosso coração. Que Ele nos dê coração de servos, servos que optam na obediência, servos que creem no seu chamado e na unção que vem da parte do Senhor para a nossa vida. E o último texto, Salmo 143:10, diz assim: ensina-me, Senhor, a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus.
que o teu bondoso espírito me conduza por terreno plano. Que essa seja uma verdade no nosso coração, que possamos obedecer ao Senhor. O Senhor, Ele ama as crianças. Ele manifestou isso todo o tempo, quando Jesus passou nessa terra, todo o tempo, Ele tendo muito carinho, muito zelo pelas crianças, que nós possamos ter também. Hoje eu ouvi um estudo, irmãos, do meu professor, falando o seguinte, que na Europa, há 10 anos atrás, contabilizava-se 13 igrejas reformadas. Agora, nessa época, são 3. Ou seja, 10 igrejas fecharam. E isso é na Espanha. E ele falou que na Europa, a cada ano, se fecham 30 igrejas evangélicas. A cada ano. E aí ele falou que ele é espanhol, meu professor. Aí ele falando que a gente tem que ter esse cuidado nas nossas igrejas do Brasil, investir nas crianças, investir nos adolescentes, porque para que isso também não aconteça no Brasil. Aí ele falou assim, porque muitas vezes a gente fica assim, não, Deus não vai deixar isso acontecer no Brasil, e somos negligentes no nosso dia a dia. Aí ele falou, do mesmo jeito que Deus permitiu que acontecesse na Europa, na América, também pode acontecer no Brasil. Aí ele falando, igreja, desperta, né? Então, por isso que eu achei também muito oportuno esse estudo hoje sobre criança. Como eu disse, é uma vida inteira que nós estamos investindo, para que lá na frente uma igreja não seja fechada. Quem sabe uma criança que você vai cuidar hoje vai impedir que uma igreja amanhã se feche, daqui 20, 30, 40, 50 anos. Então, que possamos ter esse olhar. Olha para a criança com um olhar de amor, o olhar que o Senhor tem para com elas. Vamos orar. Senhor, muito obrigada, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de aprendermos. Que o Teu Espírito Santo, ó Deus, nos leve a esse lugar de arrependimento, esse local de serviço. Que possamos deixar as desculpas e entender, ó Deus, que esse chamado não é para o outro, é para cada um de nós. A todo tempo temos crianças ao nosso derredor, seja na nossa casa, na vizinhança, seja na igreja, seja nos grupos familiares. Que possamos olhar para as nossas crianças com um olhar de amor. Que possamos ensiná-la no temor do Senhor. Que possamos, ó Deus, sermos usados por Ti, para a glória do Teu nome em Cristo Jesus. Amém.